Primeiramente, bom dia a todos, senhores que fazem parte desse egrégio plenário, Câmara Municipal da nossa capital. Eu quero aqui, em nome do vereador Pacola, agradecer a todos os senhores pela oportunidade. Eu faço parte de um trabalho como voluntário há mais de 15 anos no estado de Mato Grosso. E não estou aqui para pedir favor, ao contrário, estou aqui para fazer um convite a essa casa. A população idosa hoje da nossa capital, ela chega aproximadamente de 80 a 100 mil pessoas. Nós temos praticamente 20% a 30% dessa população em plena miserabilidade. Eu estou falando da fome, da necessidade alimentar. Embora o governo federal tenha o BPC, que todos nós conhecemos, geralmente ele só atinge quem tem 65 anos. E os que não têm 65 anos? Eu estou falando de uma população que nós temos que dar atenção a ela com relação ao transporte, à moradia, ao lazer e, acima de tudo, da garantia da saúde. E como se desenvolver uma política pública social? Nós temos uma cultura no país que, infelizmente, quando se fala de políticas públicas, ainda se volta a questões de partidos políticos. E nós precisamos quebrar essa cultura. Política pública social é uma garantia constitucional. Nós estamos falando da dignidade do cidadão idoso, que produziu, que contribuiu e que a maioria dos senhores estão próximos dos 60 anos. Então nós temos que ter uma preocupação. E o que eu quero dizer com isso? Hoje nós somos praticamente 13,5% de uma população idosa na nossa capital. Qual é o diagnóstico que hoje nós temos com relação à pessoa idosa na nossa capital? Como que é o trabalho hoje do Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Estadual e, acima de tudo, o federal com relação a essa pessoa idosa? O nosso chamamento a essa casa seria, como medida de urgência, aqui eu estou falando como presidente de um conselho estadual, uma oportunidade que nós estamos tendo pelo governo federal, porque pela primeira vez na história, em 15 anos como voluntário, eu vi sair do papel a conversa do blá 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 e se começarem a pôr em prática aquilo que o brasileiro precisa. É a capacitação. Foram 162 milhões investidos na ILPIs de todo o Brasil. Mato Grosso foi contemplado. E milhares das pessoas não sabem. O que nós temos feito pela pessoa idosa? Nós estamos falando de pessoas idosas que são engenheiros, são médicos, dentistas, advogados, juízes, promotores, que podem ser colaboradores dessa casa. Nós estamos falando de uma sociedade civil organizada que está se despertando. E se nós não tivermos o poder legislativo caminhando com a sociedade civil organizada, se tornará muito mais difícil, a curto e a médio prazo, nós atingimos aquilo que nós precisamos, o diagnóstico do idoso. Como está o idoso da nossa capital? Nós sabemos. A nossa prefeitura hoje, o Poder Executivo, ele tem um diagnóstico hoje de cada idoso morador da nossa grande capital? E será que nós não podemos procurar por isso, buscar por isso? E de que forma, de que maneira? Está existindo no Brasil, hoje, uma grande revolução nesse sentido. Nós precisamos, o país está envelhecendo. Nós somos um país jovem, uma Constituição jovem, uma Constituição plenamente socialista. Quando eu digo socialista, é porque o governo federal, ele atende, é um dos únicos no mundo que atende através do BPC.
um salário mínimo a todo idoso e a todo portador de necessidade especial que prove que a família não tenha condições de atendê-lo. Isso está na nossa Constituição, assistência social. Qual é a nossa reivindicação? Nós precisamos dar o início a um trabalho e trazer essa casa, que seria o meu orgulho como cuiabano. A nossa sugestão hoje aqui é que se criasse uma câmara temática voltada para essas discussões. Vamos despertar para isso. A população do país está envelhecendo. Hoje, a nossa capital são 600 mil habitantes da nossa cidade, nossa capital. São 600 mil. Nós temos 3 milhões de pessoas hoje no estado de Mato Grosso. Nós temos praticamente de 500 a 600 mil pessoas idosas. E o que nós estamos fazendo por eles? E não é fazer pelo simples fato de fazer. Grande maioria ganha um salário mínimo. O que me chama a atenção, o que me faz vir aqui, é que nós temos um número considerável de 20 a 25 mil idosos passando fome. E essa responsabilidade é nossa, da sociedade civil, organizada, mas acima de tudo, desta casa. Então, o nosso desafio aqui, presidente, é exatamente despertar aos senhores a necessidade dessa discussão. Nós precisamos, urgente, criarmos as redes de trabalhos sociais. Como que nós vamos falar em segurança pública, uma rede de garantia, que mais de 70% dos nossos idosos hoje são vítimas de agressões da própria família? Se nós não tivermos uma rede que dê a garantia protetiva a esse cidadão idoso. Como que nós vamos falar da saúde daquele idoso que chega no posto lá de saúde e nem o AS está tendo para ele pegar? De quem é a responsabilidade? Ela é nossa. Nós estamos falando do idoso onde 3% de toda moradia, isso é lei, toda moradia construída com direito, com dinheiro público, 3% tem que ser destinado à pessoa idosa. Aonde está esse idoso que nós não sabemos se tem ou não tem moradia? Então nós estamos falando de um diagnóstico. Nós precisamos levantar, ter um diagnóstico, um levantamento na nossa grande Cuiabá. Nós temos bairros carentes, temos. Mas se essa casa, que representa o povo, que representa a sociedade, não der um pontapé inicial nessas discussões, se torna muito difícil nós atingimos com maior brevidade uma realidade que a maioria dos senhores já estão chegando aos 60 anos. Então, o nosso pedido aqui, como presidente do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Idosa do Estado de Mato Grosso, é que nós possamos, essa casa, criar uma câmara temática específica para discutirmos políticas públicas e social ao segmento do idoso e, com certeza, nós vamos também atingir os portadores de necessidades especiais. E os senhores são importantes para que nós possamos começar a fazer um trabalho organizado, sem, de maneira nenhuma, com pretensões. Mais um minuto para o senhor Zandir fazer as suas conclusões, por gentileza. Sem pretensões partidárias. Políticas públicas social não se põe partido político. Porque nós estamos falando do básico, do necessário. E eu quero muito contar com todos os senhores. Vamos dar exemplo ao país.
Nós somos uma capital, nós somos ricos, nós temos os fundos municipais, que pode ser a sustentabilidade de todo projeto de financiamento. Agora, a importância dessa casa ser participativa, sem sombra de dúvida, é um sonho que muitos lá fora esperam dos senhores. Eu quero aqui agradecer imensamente essa oportunidade, de coração, e falando sempre, políticas públicas e social é uma obrigação. Obrigado, senhor Zandir Rezende. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Tenente Coronel Pacola, que tem 2 minutos para as suas considerações. Por gentileza, vereador. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor Zandir. Quero agradecer pela vinda de trazer um tema de tamanha relevância para dentro desse parlamento. Tenho absoluta certeza que aqui dentro dessa casa, talvez nós tenhamos dúvida com relação a como fazer, o que fazer e como fazer. Mas eu tenho absoluta certeza que os parlamentares dessa casa têm responsabilidade e ciência do poder e dever como parlamentar de olhar para essa população. Olhar para essa população, como eu costumo dizer, que a única forma de nós não sermos os idosos do futuro, só tem um jeito. É morrer antes de ser idoso. Não tem outra forma. E com o passar, a evolução da medicina, a evolução da sociedade, do país, das políticas públicas, naturalmente a nossa população ela está envelhecendo. E aqui eu trago uma pesquisa feita, a população acima de 45 anos é a população com o menor percentual de abstenção na votação. A maior é de 25 a 45. Acima de 45, eles fazem muito mais questão de exercer o seu poder e dever de cidadão na hora de votar, do que os que estão ainda em idade, vamos colocar, com maior capacidade de força física, de força de trabalho. O que eu quero dizer, essa proposta da Câmara Temática é algo de extrema relevância. Quero me colocar à disposição que o nosso presidente, Juca do Guaraná Filho, também receba essa sugestão. Não vai haver custo, envolver o setor do sistema... Mais um minuto. Mais um minuto, vereador.